A paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Samuel e eu estou aqui para trazer uma breve reflexão na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? E nesse texto sagrado, eu gostaria de trazer uma ideia. Eu gostaria de defender uma ideia. E qual é essa ideia? A ideia de que a salvação do homem é para a glória de Deus. Mas você poderia me perguntar, por que você crê nisso, irmão Samuel? E olhando para o texto, vamos analisar 3 informações que me levam a crer que a salvação do homem realmente é para a glorificação de Deus. A primeira informação é o estado do homem, e encontramos ela no versículo 1 até o versículo 3, em que Paulo vai trazer uma breve descrição de como é o homem, de qual é o estado real do homem. E Paulo vai dizer que o homem está morto em suas ofensas e em seus pecados. Mas vale lembrar que essa morte aqui que Paulo está falando é como se a parte mais vital, a parte mais essencial do homem está morta. A sua parte espiritual está morta por conta de seus pecados e de suas ofensas. Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ele vai dizer: Porque todos pecaram, e esse pecado faz uma separação de Deus e o homem. E é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Porque o homem está morto em suas ofensas e em seus pecados. E mais ele continua trazendo informação no versículo 2. Ele vai dizer que o homem anda segundo o curso deste mundo, e o mundo é dirigido pelo príncipe da potestade do ar. Como assim um homem anda segundo o curso do mundo? Paulo está dizendo que o homem, o seu estado real é de seguir o curso do mundo. E por que isso é tão terrível? Porque o mundo é dirigido pela vontade de Satanás, o príncipe da potestade do ar. E Paulo vai dizer isso: as pessoas carnais, o homem, o real estado do homem é aquele estado que ele segue o curso do mundo. E Paulo continua dizendo: olha, continua dizendo, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ele está se referindo a Satanás. Ele está dizendo que Satanás opera na mente, é como se o espírito deles estivessem no filho da desobediência. O homem caído é esse homem morto, que anda segundo o curso do mundo que é dirigido por Satanás. E a vontade de Satanás está na mente do homem. É essa a descrição que Paulo dá do homem, mas ele continua dizendo. No versículo 3 ele vai dizer que o homem anda no desejo da sua carne e de seu pensamento, fazendo a vontade de sua carne e de seu pensamento. Mas como entender isso? Basta você sair nas ruas, perto de sua casa, e você provavelmente vai perceber que nos muros da casa ou das casas terão cercas elétricas, ou até mesmo vidros, ou até mesmo pega-ladrões, para impedir que o homem passe, para barrar o homem. Mas o que isso significa? Que o homem, na vontade de suprir os desejos de sua carne, de seus pensamentos, é capaz de ferir até mesmo o seu próximo. E é isso dá para entender simplesmente porque esse desejo da carne é como se fosse o hedonismo, é a busca pelo prazer. Um homem vive por esse hedonismo, um homem vive pela busca de seus prazeres, quer sejam na carne ou em seus pensamentos. E Paulo vai dizer isso a respeito do homem. Mas ele traz uma informação acerca do homem que é algo simplesmente triste, algo que é muito ruim. Ele vai dizer, olha, e éramos por natureza filhos da ira. E o que é isso, irmão Samuel?
o homem, por ser pecador, ele é filho da ira de Deus. Porque Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram. Então, logo, todos merecem a morte, todos merecem a ira de Deus, e por isso eles são filhos da ira de Deus. E é essa a informação que Paulo vai trazer acerca do homem. Mas ele também traz uma segunda informação, que vai do versículo 4 até o versículo 6, que é a misericórdia de Deus. E ele começa no versículo 4 com uma conjunção adversativa. E essa conjunção é importante porque na língua portuguesa essa conjunção ela traz a ideia de se contrapor à primeira ideia que é apresentada na oração. Como assim? Deixa eu trazer um breve exemplo. Imaginemos a seguinte ação. O carro bateu, mas ninguém saiu ferido. Perceba a contraposição que há por conta desse mais. Ele traz essa ideia de se contrapor à primeira ideia. E qual é a primeira ideia apresentada no texto? O homem está morto em seus pecados e em suas ofensas, e por isso ele é filho da ira de Deus. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor. Perceba que já faz sentido, já nos dá um entender. Mas para entendermos essa frase melhor ainda, temos que saber o que significa misericórdia. E misericórdia é quando eu não dou o que a pessoa merece. E o que merecíamos por ser pecadores? A morte. Então perceba a beleza do texto. Mas Deus é riquíssimo em sua misericórdia, que é o seu amor com que nos amou. Porque quando ainda estávamos mortos, nos deu a vida juntamente com Cristo. E isso é simplesmente lindo, porque pela graça sois salvos. Perceba a beleza do texto. Um homem estava morto e por conta disso ele merecia a morte. Mas Deus levantou Cristo, que é o exemplo, que é a maior revelação do seu amor. E todos aqueles que olhassem para Cristo agora ganham vida. Perceba a beleza do texto, porque pela graça sois salvos. Mas o que é graça, irmão Samuel? Graça, eu diria que é o oposto de misericórdia. Se em misericórdia eu não dou o que a pessoa merece, na graça eu dou o que a pessoa não merece. E o que merecíamos? A morte. E Deus nos dá a vida. Não merecíamos a vida, mas Deus nos dá através de Cristo Jesus. E no versículo 6 ele continua: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Através da morte e ressurreição de Cristo, também ganhamos também ganhamos a vida, o que me lembra a Gálatas 2:20, em que Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne para a glória do Filho. Perceba isso, perceba a ligação. Eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, e porque eu ressuscitei, Cristo vive em mim, e agora eu não vivo com Cristo, pois que Ele vive em mim. E estamos ligados com Cristo. Perceba essa ligação, e Paulo faz questão de falar dessa ligação, porque estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, estamos ligados a Cristo. Mas esse texto também não fala simplesmente da ligação que temos de Cristo, também fala da bênção que já temos, porque já estamos com Ele nos lugares celestiais. Já partilhamos da vida eterna, porque João vai dizer que a vida eterna é essa, que conheça o Filho, que conheçam o Filho. João 17:3, se não me falha a memória. Mas o texto continua e nos traz a terceira informação, que é a partir do versículo 7 ao versículo 10, que é a glória de Deus. Até agora ele trouxe 3 informações. Eu vou começar a terceira agora, mas a primeira informação é o estado do homem, em que Paulo vai trazer a descrição de como o homem vive, de qual é o real estado do homem. A segunda informação é a misericórdia de Deus, em que Paulo vai trazer a informação de que Deus levantou o Filho para dar a vida ao homem caído. E a terceira informação é a glória de Deus. E essa informação começa no versículo 7 dizendo: o motivo de Deus ter feito tudo isso. E Paulo diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Perceba que Paulo já entrega o motivo disso. E ele diz: olha, o motivo disso é para mostrar nos séculos vindouros a beleza da graça de Deus. É para que o nome dele seja glorificado nos séculos posteriores.
Depois da vida do homem, depois de o homem ganhar a vida, as pessoas vão olhar e através disso o nome de Deus vai ser glorificado. E vai mostrar o amor de Deus, vai mostrar a graça de Deus, a benignidade de Deus através do Filho. Através de Cristo Jesus, o nome de Deus é glorificado. E perceba, mas não pense que acabou, porque o versículo 8 continua, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele traz um complemento maior ainda ao versículo 7, porque ele diz, olha, porque é pela graça que vocês são salvos, e isto é por meio da fé. A pessoa é salva pela graça através da fé. Mas nisso não tem nenhum motivo de um homem se glorificar, porque o texto diz que até a fé é Deus quem dá. A fé é dom de Deus, é um presente de Deus. Então não tem como um homem ser glorificado, não tem como cair qualquer coisa no homem, qualquer resquício de glória no homem, mas não. O nome de Deus é glorificado acima de tudo. E perceba, o texto continua e ele traz um peso ainda maior nessa ideia. Porque ele diz no versículo 9, porque não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, perceba, não tem de maneira nenhuma como o homem se salvar. Não tem nada que caia sobre o homem. Não importa o que o homem faça, ele pode ser religioso, esse homem pode buscar em cantos, ele pode buscar em ação, ele pode ajudar uma velhinha a atravessar a rua, mas isso não vai significar nada, porque não vem das obras para que ninguém se glorie. O homem não ganha glória nenhuma na salvação. Não, é Deus que é glorificado. Perceba isso. E no versículo 10 ele traz a informação final, e isso é simplesmente lindo. Porque no versículo 10 ele diz, olha, porque somos feitura sua. Isso nos faz lembrar da criação arquitetônica do homem. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, 26, em que ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Paulo faz questão de lembrar disso, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Perceba que Paulo fala de uma nova criação, e essa criação nos dá a ideia da vida que ganhamos através de Cristo, porque ganhamos vida de novo em Cristo Jesus para as obras. Como assim? Não pense que o texto se contradipõe, ele é contradiverso, é contraditório, perdão. Não pense nisso, porque em nenhum momento eles se contradipõem um ao outro. Porque no versículo 9 ele diz que ninguém é salvo pelas obras. E no versículo 10 ele diz que somos criados em Cristo para as obras. Como entender isso? É simples. O que vai testificar realmente que você é criado em Cristo Jesus são as obras. As obras não salvam ninguém, mas o que testifica se uma pessoa é verdadeiramente salva são as suas obras. E perceba isso. Mas agora sim, irmão Samuel, tem como um homem ser glorificado? Tem como um homem ganhar qualquer coisa? Não, porque o versículo não acaba aí. Ele continua dizendo, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E perceba a beleza do texto. Somos criados para as obras. Mas isso, e nem isso, o homem é glorificado, porque até mesmo as obras que vamos praticar em toda a nossa vida, o texto diz que é Deus quem prepara o caminho pela qual você vai trilhar as obras. Foi Deus quem preparou de antemão. Então perceba que em nenhum lugar do texto tem glória ao homem. A glória cai toda sobre Deus. A glória é toda de Deus. E agora perceba, por que eu disse que a salvação do homem é para a glória de Deus? E eu lhe mostrei 3 informações. A primeira informação foi o estado do homem, que vai dizer como o homem é, que o homem é totalmente depravado. E a segunda informação é a misericórdia de Deus, em que Deus levantou Cristo para que todos aqueles que olhassem para Cristo, como diz o texto de João, ganhasse a vida. E a terceira informação é a glória de Deus, em que vamos ver como Deus é glorificado na salvação do homem. Então perceba, você pode não lembrar de todos os pontos dessa breve palavra, mas entenda e lembre apenas disso. A salvação do homem é para a glória de Deus. A salvação do homem é para a glória de Deus. Amém.